Oi, eu sou a Franciele Nogueira, esse é o Vai Comer o Quê? E hoje eu tô aqui pra falar de um assunto um pouquinho diferente. Vou dar pra vocês 5 dicas de 5 seriados que eu gosto, tô assistindo e recomendo bastante pra vocês também. Primeiro, essa não é uma ordem de prioridade dos que eu mais gosto, é só uma ordem aleatória mesmo. Mas o primeiro seriado que eu queria gostar de falar pra vocês é o chamado de Chance. É um seriado que eu acho que ele é pouco falado no Brasil, ele é pouco conhecido, até porque é um seriado novo. Até agora só teve uma temporada, mas é um seriado maravilhoso. Ele é estrelado com aquele ator famoso que fez o Dr. House, que é o Hugh Laurie, acho, se eu não me engano, esse é o nome dele. Me corrijam se eu estou errada. Mas ele é um ator maravilhoso, tem vários seriados aí famosos que ele anda fazendo ultimamente. E a performance dele é maravilhosa nesse seriado. Ele conta a história, na verdade esse seriado ele é baseado em uma novela, um livro, uma série de novelas. E ele conta a história de um psiquiatra, o Dr. Chance. Ele é um psiquiatra e ele faz análises, ele recebe pacientes e ele faz consultas para poder indicar esses pacientes para o melhor psiquiatra, para o melhor tratamento psiquiátrico, né? Então acho que existe esse tipo de psiquiatra que ele só faz uma análise da pessoa e daí ele vai determinar se a pessoa é melhor ter um psiquiatra mulher ou homem, que tipo de perfil de psiquiatra e tal, dependendo do tipo de problema que a pessoa tem. Essa é a função dele, esse é o trabalho dele, e ele acaba se envolvendo com uma das pacientes, que é a Jacqueline. Ela é uma atriz maravilhosa também, eu vou colocar o nome dela aqui, que eu não lembro. Mas ele acaba se envolvendo com ela, porque ela tem dupla personalidade, e ele acha isso bem intrigante, ele acaba se envolvendo. O ex-marido dela, ele é um policial bem corrupto, que é um ator também mega famoso, que já fez vários seriados aí. Ele é muito, muito bom ator. E o marido dela, ex-marido dela, ele ainda tem bastante controle na vida dela, e ele é super corrupto, super perigoso, e o Dr. Chance acaba se envolvendo nessa história toda. É muito intrigante o seriado, é muito bem produzido. É, assim, um seriado muito legal que vai, assim, cativar a sua atenção. Você fica assim, quando acaba o episódio você fica, eu quero mais um, sabe? E eu adoro esse tipo de seriado. Ele é a categoria de thriller, né? Então ele é meio suspense, assim. E é muito, muito legal. O primeiro episódio eu acho que é um pouquinho mais parado, assim. Baseado no primeiro episódio, eu não sei se eu teria continuado assistindo. O começo é um pouquinho parado, mas depois ele pega um ritmo muito legal e eu recomendo muito se você gosta desse gênero. Seriado muito legal. Não tem no Netflix porque é um seriado novo e ele aqui nos Estados Unidos ele tá no Hulu, que é tipo um Netflix que tem aqui, só que é de seriados de coisa de programação de televisão, então tipo, sei lá, parece um programa de TV. Nossa, tô gaguejando pra caramba, né? Parece um programa de TV hoje na TV e amanhã está no Hulu. Você pode assistir nesse site, nesse aplicativo que é o Hulu. Ele é um seriado exclusivo dele, mas eu acho que se você pesquisar aí na internet, você consegue achar esse seriado também. Super legal, recomendo bastante, chamado de Chance. O segundo seriado que eu tenho pra recomendar pra vocês se chama The Americans. Ele conta a história de Philip e Elizabeth, que eles são 2 agentes espiões da Rússia que vão parar nos Estados Unidos. Eles recebem todo um treinamento pra falar o inglês americano, pra se comportar como americano, e eles são espiões dentro dos Estados Unidos. E é muito legal, é muito intrigante a história também. Se passa nos anos 80 a história, mas eles têm alguns flashbacks dos anos 60, que é quando eles receberam treinamento. E eles têm um casamento arranjado, porque eles são espiões, então é pra eles se passarem por uma família. Então eles têm filhos, eles são casados e tudo, como qualquer americano normal. E aí eles têm as missões deles, é super, super bacana. E a história começa a complicar um pouquinho porque um dos vizinhos novos deles é um agente do FBI que lida justamente com casos de espionagem e tal. E aí ele começa a desconfiar dos vizinhos e tal, então a história fica mais complicada e é muito interessante. Um pouquinho, assim, não é um seriado, assim, muito leve pra você assistir, assim, com criança e tal, mas é um seriado muito legal, que são episódios longos, então demora um pouquinho pra você ter continuidade na história, mas é muito legal, eu recomendo bastante. O terceiro seriado que eu vou recomendar se chama Jane the Virgin. Acho que é bem popular já esse seriado, muita gente já conhece. É de uma categoria totalmente diferente, a gente não tá mais falando de suspense, de thriller, a gente tá falando de comédia, uma comédia romântica que é muito, muito bacana. Eu acho que hoje em dia tá cada vez mais difícil de você achar um seriado que seja divertido, engraçado, leve. E
um seriado assim que seja cativante, sabe? Eu acho que Jane the Virgin é um seriado muito legal que, a princípio, pelo nome eu não assistiria, né? Jane, a Virgem, tipo, parece uma coisa assim muito bobagem, assim, mas é um seriado bem legal, ele é bem divertido e ele ganhou vários prêmios já, vários prêmios já. E a atriz é uma atriz hispana e conta a história de uma família hispana que mora em Miami, que eles são da Venezuela, se eu não me engano. E conta a história da Jane, que ela é virgem, ela é toda ela é normal, ela não é aquela bobona, sabe? Tipo, ela é normal, assim, mas ela é virgem, acho que ela tem, sei lá, uns 20 anos, 22 anos, algo assim. E ela tem um noivo, quer dizer, namorado, ela fica noiva no primeiro episódio e ela é inseminada artificialmente, sem querer, ela vai pra uma consulta ginecológica e ela acaba sem querer sendo inseminada, acho que a médica se confunde e aí acaba fazendo uma inseminação artificial nela e ela fica grávida. Então ela tá grávida e ela é virgem e daí aí conta a história de quem é o pai e daí ela começa a se envolver com o pai da criança, só que ela tem um outro noivo e daí a história vai ficando complicada e tal. E é muito legal, é bem engraçadinho, é um seriado bem leve, assim, pra você assistir. E aí tem vários outros dramas, várias outras histórias paralelas no seriado. Mas se você não conhece, eu acho que é um seriado que vale a pena você assistir, porque ele é bem legal, eu acho bem divertido. E ele tem uma narrativa por trás, então tem um narrador que vai contando a história e é super legal, acho que é bem original, porque o jeito que ele narra a história é bem divertido, é bem legal. E não é à toa que esse seriado já ganhou vários prêmios, porque ele realmente é bem original, apesar de ser clichê, ele é tipo uma novelinha, então a história é clichê, mas ele é bem criativo ao mesmo tempo e é muito legal. Eu recomendo muito você assistir Jane the Virgin. Tem no Netflix, inclusive. Você pode assistir, acho que 2 temporadas inteiras no Netflix, e agora tá na 3ª temporada, então em breve, quando acabar a temporada, vai pro Netflix também. Esse aí você pode assistir no Netflix, os outros 2 não tem no Netflix. O quarto seriado que eu vou indicar pra vocês é um lançamento do Netflix que se chama The People vs. O.J. Simpson. Na verdade, ele é mais um... Ele é um seriado, mas ele é baseado numa história real e é mais parece meio que um documentário, assim, uma série de documentários, assim. Conta a história de O.J. Simpson, que é o caso acho que mais famoso da corte americana. O.J. Simpson pra quem não sabe, ele era um jogador de futebol americano e ele foi acusado da morte da ex-esposa e aí o caso foi pra corte e teve todo um monte de complicação, um monte de coisa. E se você curte, se você gosta bastante dessa questão aí de coisa de advogado, de corte, essas coisas, acho que você vai gostar bastante. Eu gosto muito de casos de julgamento e é uma história verídica e eu acho que isso torna ainda muito mais interessante o seriado. E ele é um lançamento do Netflix, faz pouco tempo, bem pouco tempo que lançaram a história. É uma história super famosa já, mas eles fizeram um seriado bem recentemente e tem vários atores famosos, como o John Travolta, por exemplo, e o David Schwimmer, que é o cara, o Ross do Friends, pra quem não sabe. E tem alguns atores famosos aí dentro desse seriado e é muito legal a história. Ele fala que ele é inocente, daí o advogado de defesa tenta defender, arranjar argumentos, e daí depois tem... a promotoria que fica tentando arranjar outros argumentos e tal, eles vão estudando o júri, toda essa questão que aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente, né, a questão dos julgamentos, tem o júri, então eles estudam o júri, é bem interessante o seriado, é uma história bem legal e é uma história verídica, eu acho que isso torna ainda bem mais interessante. E eu recomendo você assistir também. Espero que tenha no Netflix aí também, porque às vezes eles colocam seriados aqui que não tem aí e vice-versa. Às vezes alguns seriados que vocês assistem no Netflix aí a gente não consegue assistir aqui nos Estados Unidos. Mas espero que vocês consigam achar esse seriado, como é do Netflix mesmo, eu imagino que esteja disponível aí pra vocês já também. E o último seriado, também um pouco dentro dessa categoria, é uma categoria que eu gosto bastante, dessa questão de julgamento e tal. Ele é um seriado documentário mesmo, então as cenas gravadas dentro desse seriado entre aspas, eles colocaram em forma de seriado, são 10 episódios de 1 hora, eu acho, se eu não me engano, cada um. Mas é uma história verídica e as cenas são reais, que é um outro caso de julgamento que teve aqui nos Estados Unidos, em Wisconsin, que é o estado vizinho aqui de onde eu moro. E é uma história muito, muito, muito interessante. O seriado se chama Making a Murderer e ele conta a história de um cara americano, típico americano, super simples. Ele é uma pessoa simples, assim, de não ter muito estudo e tal.
e ele é acusado de um crime e ele vai pra cadeia. Ele é condenado e tal, e o seriado começa assim, né? Tipo, conta que ele foi condenado e tal, e ele ficou 18 anos na cadeia, e aí ele conseguiu provar que ele era inocente e ele sai da cadeia. E daí o seriado, tipo, são todas cenas reais, é muito interessante você ver realmente as cenas de verdade, assim, do que aconteceu. E daí ele sai da prisão e tal, e daí ele fica... Ele faz um processo contra o Estado, né? Porque ele ficou, tipo, 18 anos preso inocentemente. E aí acontece um outro crime e ele é suspeito novamente nesse crime e ele vai a julgamento novamente por um crime que ele fala, né? Ele fala que ele não cometeu. E aí todo o seriado, todo mundo fica tentando provar a inocência e eles... É meio que uma história de conspiração, assim. Eles tentam provar como que o Estado e como que o sistema de julgamento americano é falho, e tem várias falhas, várias coisas que acontecem, várias pessoas que têm uma certa influência na cidade, no estado, no xerife e etc. E eles conseguem ter uma influência pra fazer com que o cara seja acusado, que ele pareça culpado. E aí eles tentam provar a inocência do cara nesse seriado através, mostrando argumentos e contando a história e tal, e dando detalhes da versão dele. E aí termina o seriado com o julgamento dele, se ele é acusado ele é acusado ou se ele é inocente. Isso. E aí termina assim, e é uma história assim bem revoltante. Eu acho que toda a história tem dois lados e eles mostram muito o lado, obviamente, do cara, né, como uma pessoa inocente. E é bem revoltante, assim, eu chorei em vários momentos, assim, porque é uma história verídica e é bem emocionante. É um seriado muito bem produzido, é uma série de documentários, eles gastaram anos fazendo isso. E tem no Netflix também, é super, super interessante, eu recomendo bastante. E acho que agora encerrei, né? São as minhas 5 indicações de seriados pra vocês. Seriados que eu tentei pensar, assim, seriados não tão óbvios, que nem todo mundo conhece, pelo menos. Eu não fico escutando falar desses seriados, assim. Mas que são seriados que eu acho que vale a pena serem assistidos, porque não sei, pelo menos é do meu agrado, é do meu gosto, e eu espero que você goste também. Se você gosta de seriados, deixa o seu joinha, deixa aqui nos comentários que outros seriados você gosta de assistir e acompanhar também. Tem vários outros seriados que eu acompanho, que acho que esses são mais famosos, todo mundo já conhece. Eu queria trazer algo um pouquinho diferente pra vocês dessa vez, tá bom? Deixa aqui embaixo também sugestões de outros vídeos que você quer, e a gente se vê no próximo vídeo.